Tá compartilhando? Não, ainda não. Bora lá. Agora? Agora sim, já começou. Ok. Peraí. Você? Tá bom, obrigada. Boa tarde a todos. Que a paz de Jesus estejam com todos nós. Mais uma semana. Esperamos que cada um de nós estejamos melhores. E é com muita gratidão estamos aqui para sempre receber a nossa querida espiritualidade, tudo o que necessitamos. Vamos nos unindo num só coração, num só pensamento de amor e paz, que nos eleva ao nosso Pai, ao seu Filho amado Jesus, que com tanto amor e carinho cuida de cada um de nós, nos orienta, nos ajuda na sabedoria, no discernimento, na paciência, e que só temos que agradecer. Agradecer ao querido irmão Rodolfo, que está sempre também nos ajudando, nos intuindo. Agradecer os nossos irmãos de luz, os nossos irmãos de paz, que já estão aqui para poder nos abraçar, acalentar, acalmar os nossos corações, curar os nossos males. Vamos deixando os nossos problemas de lado nesse momento e levando os nossos pensamentos com amor, com paz, com fraternidade, enchendo nossos corações de otimismo, para que possamos receber esse passe de luz, de amor, de cura, de uma forma melhor, de uma forma que consigamos sentir esse passe que nos é dado. Vamos pensar em Jesus, que é o nosso mestre, que nos intui a cada momento. E para que estarmos aqui, é pela vontade dele. Vamos agora, fechando nossos olhos, sentindo os nossos irmãos que já estão em nossos lares, preparando para nos dar o passe. E que cada um receba o passe necessário, passe para as suas enfermidades, para o físico, mental, espiritual. Que sintamos esse amor que vem de lá do alto nos ajudar. Os nossos irmãos já estão começando a nos ajudar. Que cada um de nós eleve os seus pensamentos no que precisa, no que necessita para o seu corpo, para algum amigo, para um parente, para que chegue até eles também esse passe. Que sintamos agora uma paz, uma harmonia, um aconchego desses nossos irmãos que toda semana está aqui para nos ajudar
nos colocando sempre numa posição melhor do que quando nos adentramos aqui. Que esse passe nos regenere, nos fortaleça, nos ajude nessa nossa caminhada. Muito grata por estarem aqui novamente e agradecidos por estarem conosco mais uma semana. Que todos nós fomos recarregados para mais uma semana de luta, uma semana de amor, de paz, de sabedoria, e que cada um de nós possamos estar melhores. Que Jesus abençoe a cada um e proteja, e que os nossos irmãos de luz acompanhem cada um de vós. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada. Graças a Deus. Hoje, nosso aluno de grau de servidor vai ser o Tomil, né? Nosso ajudante do dia. Tá posto, Tomil? Sim. É. Boa tarde a todos. Preparação dos trabalhos espirituais. Vamos fechar os olhos, respirar lenta e compassadamente. Vamos relaxar e esquecer as tribulações do nosso dia a dia. No silêncio interior, busquemos o contato com o nosso Criador, sentindo a cada respiração uma harmonia com as energias do universo. E assim, elevando os nossos pensamentos, vamos agradecendo por mais um dia de vida. Entrelaçando nossas auras, um entrosamento fraterno e amoroso com nossos irmãos aqui presentes, vamos saudando os nossos mentores individuais, os dirigentes espirituais dos trabalhos e ao irmão Rodolfo, mentor da nossa casa. Saudemos as equipes responsáveis pela limpeza e segurança do espaço e pedimos a elas que formem um cordão fluídico de proteção sobre a fraternidade. Nossa casa abençoada e sobre cada um de nós, cobrindo os pisos, os tetos, as paredes, não permitindo que energias negativas tenham permissão para aqui ficar. Vamos mentalizar e pedir auxílio para o nosso trabalho, as fraternidades espirituais. Prece das fraternidades. Nosso divino Mestre e Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Que assim seja. Vamos nos ligando ao anjo Ismael, preposto de Jesus perante a pátria brasileira. E assim chegamos até a nossa mãe, Maria de Nazaré. Pedimos a ela que nos acolha com seu manto de luz e nos leve até seu Filho, Jesus, nosso Mestre, a quem agradecemos por todos os ensinamentos que nos deixou. Rogando a ele que nos encaminhe até Deus, nosso Pai, a fim de agradecer pelo dom da vida, por nosso corpo perfeito e a tudo que temos, pelo que somos e pela oportunidade de trabalho na sua seara bendita.
e vamos pedindo a sua proteção e inspiração nas atividades deste dia. E assim, agradecidos, oremos a prece que o Mestre nos deixou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Só. Compartilhando? Aqui não. Não? Então saiu. Pera lá. Agora? Agora sim. Vamos lá. Então, a aula de hoje, né? A aula 61, os apóstolos que mais se destacaram. Né? É o capítulo 21 do nosso livro. Nós vamos falar sobre os evangelistas, os apóstolos que conviveram com Jesus, os novos apóstolos, os apóstolos de Paulo, né? E os destaques, que é uma conclusão. Bom, o precursor é João Batista. O nascimento de João Batista. O pai de João Batista era Zacarias, ele era sacerdote da ordem de Abias. A mãe, Isabel, filha de Arão, era prima de Maria, mãe de Jesus. Então, João Batista era primo de Jesus. Disse então Zacarias ao anjo: como saberei isso, pois eu já sou velho e minha mulher avançada em idade? E respondendo, o anjo disse-lhe: eu sou Gabriel,
que assisto diante de Deus e fui enviado a falar-te e dar-te essas alegres novas. Todavia, ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que essas coisas aconteçam, porquanto não creste nas minhas palavras, que a seu tempo se hão de cumprir. João Batista, né, a preparação dele, desenvolvia-se plenamente, preparando-se para a sua missão. O menino crescia e se robustecia em espírito, e esteve nos desertos até o dia em que havia de mostrar-se a Israel. Lucas, capítulo 1, versículo 80. Quem é João Batista? Quem és tu? E confessou e não negou, confessou. Eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe, então, quem é, pois? És tu Elias? E disse, não sou. És tu o profeta? E respondeu, não. Disseram-lhe, pois quem és para que demos respostas àqueles que nos enviaram? Que dizes de ti mesmo? Disse, eu sou a voz que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus. E perguntaram-lhe, e disseram-lhe, por que batizas? Pois se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta. João respondeu-lhes, dizendo, eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que foi antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar as correias das sandálias. Essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse, após mim vem um homem que foi antes de mim, que já era o primeiro do que eu. João, capítulo 1, versículo do 19 ao 30. É verdade, vos digo, que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista. Mas aquele que é o menor no reino dos céus é o maior do que eles. Né? Essa é a citação de Mateus, capítulo 11, versículo 11. Enfim, João Batista arcaria com a responsabilidade de abrir para a humanidade a era evangélica. Por isso é que Jesus diz que dos nascidos de mulher, nenhum foi maior do que João Batista, isto é, não se encarnou ainda nenhum espírito com missão maior do que a de João Batista. Jesus, conquanto, justifica o amor que o povo consagrava a João Batista. Adverte-o de que no mundo espiritual existiam espíritos ainda maiores por serem mais evoluídos que João Batista. João é o último profeta enviado pelo Senhor para ensinar os homens a viver de acordo com os mandamentos divinos. De agora em diante, Jesus legará o Evangelho ao mundo, como um roteiro seguro que o conduzirá a Deus. E hoje temos o Espiritismo, um profeta que está em toda parte, falando ao coração e à inteligência de todas as criaturas, aos humildes e aos letrados, aos pobres e aos ricos, aos sãos e aos doentes, espalhando ensinamentos espirituais de fácil compreensão. Agora nós vamos falar sobre os evangelistas, né? Os discípulos que escreveram os evangelhos. O primeiro deles, dos evangelistas, foi Mateus. Mateus conheceu Jesus bem de perto. Ele foi um dos 12 apóstolos. Antes, exercia a profissão de cobrador de impostos públicos. Chamava-se Levi.
O nome de Mateus foi lhe dado depois que Jesus o chamou para ser apóstolo. Inclusive, ele mesmo conta como Jesus o chamou para segui-lo. Né? Veja em Mateus, né? Capítulo 9, versículo 9. E quais são os fatos que Mateus narra no seu evangelho? Encontramos nele muitos fatos e aspectos já apresentados por Marcos. Porém, Mateus os apresenta de outra forma. Ele fala sobre o nascimento de Jesus, depois fala da sua missão, da sua morte e da sua ressurreição. Sobretudo, Mateus preocupava-se em mostrar aos judeus, a comunidade para quem ele escreveu seu evangelho, que Jesus é o mesmo Salvador prometido. Ele prova que na pessoa e na obra de Jesus a promessa de Deus se realiza. Por isso, cita muitos textos bíblicos do Antigo Testamento. Falam de Jesus como o Messias anunciado pelos profetas. Vejamos um exemplo. O fato do nascimento de Jesus em Belém, ele está em Mateus, capítulo 2, versículo 6. E tem ligação com as palavras de Miqueias. Miqueias, né, capítulo 5, versículo 1. Acompanhamos o que ele diz. E tu, Belém, não és de modo algum a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe que será pastor de Israel, meu povo. Suas origens são de tempos antigos. Mesmo assim, os judeus não acreditaram. E Mateus continuou insistindo em sua afirmação de que Jesus é verdadeiramente o Salvador prometido, o Filho de Deus. O outro, né, evangelista é Marcos. Marcos, também chamado de João Marcos, escreveu seu evangelho a partir das pregações de São Pedro, né, de Pedro. A grande preocupação de Marcos era mostrar aos novos cristãos, convertidos e batizados, que aquele Jesus que os homens não aceitaram, crucificaram e mataram, era também o Filho de Deus glorioso que ressuscitou na Páscoa. Marcos percebeu ainda que o povo esperava que Jesus, o Messias, fosse um Deus guerreiro e vencedor pela espada, não um Deus tão parecido com as pessoas simples do povo. Isso os decepcionou. Porém, o evangelista entendeu que era esse o segredo de Jesus. Ele não apenas sofreu e morreu, mas também ressuscitou, porque era o Filho de Deus. Diante disso, Marcos não teve dúvida. Né? No seu evangelho, ele comunicaria a bondade e a divindade de Jesus. Por isso, ele narrou muitos fatos importantes da sua vida, destacando a pregação, as curas e os milagres de Jesus. A gente, né, podemos conferir isso na Bíblia, né? Quais são esses fatos que os milagres de Jesus, né, fez segundo o Evangelho de São Marcos. Ok? O próximo evangelista é Lucas. Lucas, ao contrário de Mateus, não conheceu Jesus. Era pagão, não batizado. Vivia na cidade de Antioquia, onde nasceu e trabalhava como médico. Como então ele pôde escrever seu evangelho? Isso só aconteceu depois da sua conversão. Ou seja, depois que ele conheceu Jesus através da pregação de São Paulo, né? De Paulo. A partir daí, Lucas acompanhou Paulo em quase todas as viagens missionárias. Esteve sempre ao lado dele, também nos momentos mais difíceis, como na prisão, né, quando Paulo foi preso em Roma. No Evangelho de Lucas, encontramos fatos já narrados por Marcos e Mateus. Diferente, porém, a linguagem que ele usa. Por exemplo, né, quando ele fala da infância de Jesus, só ele descreve todos os detalhes do seu nascimento. Ele mostra não só como Jesus nasceu, mas indica também a sua origem e qual era a sua missão nesta terra. Né? Nós podemos ver isso em Lucas, né? Capítulo 2, versículo do 1 ao 8. E não só Lucas. Lucas insiste na ternura de Jesus para com os humildes, os pobres,
enquanto os orgulhosos são tratados duramente. Além disso, Lucas mostra que Deus, o Pai de Jesus, é o nosso Pai. É um Deus de amor e bondade. Por isso, ele cura as doenças, perdoa e salva o pecador arrependido, como o bom ladrão pregado na cruz, ao lado de Jesus. Está escrito em Lucas, capítulo 23, versículo do 29 ao 43. Seu evangelho tinha a finalidade de fortalecer a fé dos novos cristãos, de origem pagã, convertidos a Jesus como ele. O próximo era João. João era pescador. João era irmão de Tiago, que também foi um dos 12 apóstolos, né? Isso a gente pode ver em Mateus, capítulo 10, versículo 1 ao 4. Os nomes dos outros apóstolos estão todos lá. E por que Jesus chamou esses 12 homens? Chamou-os para que depois eles pregassem a mensagem de Deus a todos os povos. E como ele mesmo diz, João é aquele que Jesus amava. Ele sempre foi amigo de Jesus. Nunca o abandonou, nem mesmo junto à cruz. E foi aí que foi a ele, né, que Jesus pediu que cuidasse de sua mãe depois que ele morresse. A preocupação de João, ao escrever seu evangelho, foi mostrar a nós, né, os cristãos, a origem divina de Jesus. Por esse motivo, ele lembra, já no início do livro, que desde a criação do mundo, Jesus não estava junto de Deus, mas ele estava também em Deus. João, capítulo 1, versículo 1. E João continua afirmando que foi por amor que Jesus se tornou homem e veio para salvar, né, a nossa vida, né, a vida de todos os homens. Jesus demonstrou isso através de sua vida e dos milagres que fez. Só. Os milagres revelam o poder de Jesus e simbolizam os dons que ele traz a todos: a vida, o pão vivo, a luz. Através desses dons, Jesus nos faz fortes para amar e ajudar as outras pessoas. Este é o mandamento que ele nos deixou: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. João, capítulo 13, versículo 12. Os autores dos evangelhos foram Marcos, Mateus, João e Lucas. Jesus não deixou nada escrito. O que temos hoje é o testemunho do que ele fez e falou. Como testemunho, essas obras possuem suas limitações. Porém, quando estudamos a vida e a obra de Jesus, percebemos que sua mensagem e seus exemplos, aquilo que realmente importa, estão bem escritos, né? Jesus tinha muito mais a falar, mas aquele povo ainda não estava preparado. Por isso, né, ele disse que enviaria o Espírito Santo para ajudar as pessoas a entenderem suas palavras e seus atos. E assim tem acontecido até hoje, né? Nós, espíritas, acreditamos que o Espírito Santo se refere aos espíritos superiores que se ocupam de ajudar o planeta. Portanto, né, o cristianismo é uma religião que está sempre sendo inspirada, iluminada. As eventuais falhas que poderiam conter os relatos evangélicos são anulados por essa proposta de Jesus de constante iluminação. Mateus foi um dos apóstolos e testemunha de vários acontecimentos. Seu texto original era em aramaico, o texto que Mateus escreveu, né, em aramaico se perdeu. O que sobrou foi a tradução para o grego desse texto original. Mateus foi um cobrador de impostos para o Império Romano. Tal profissão, né, naquela época, era desprezada e era considerada impura pelos judeus. Ele era o apóstolo mais intelectual. Provavelmente Marcos, né,
provavelmente Marcos, seja um adolescente citado no Novo Testamento chamado João Marcos. Foi em sua casa que ocorreu a última ceia. Então foi na casa de Marcos que Jesus, né, fez a última ceia com os apóstolos. Seus pais eram seguidores de Jesus e ele teve uma convivência não muito próxima do mestre. Para escrever seu evangelho, ele deve ter recorrido a 3 fontes: suas lembranças de outras pessoas que conviveram com o mestre e em documentos que circularam na jovem comunidade cristã da época. Lucas foi um médico convertido nos primeiros anos do cristianismo. Também não conviveu com Jesus. Diz que se utilizou do que lhe foi dito por Maria, mãe de Jesus. Também utilizou os documentos da época e testemunha dos fatos ocorridos. João foi um dos apóstolos, foi um fiel seguidor de Jesus e contava com a confiança do mestre. Foi a ele, né, que Jesus pediu que cuidasse da sua mãe. Nos momentos em que Jesus se isolava para orar, era sempre chamado, né, para acompanhá-lo. Então, João presenciou a maior parte dos fatos narrados. Bom, agora nós vamos falar, né, dos que conviveram com Jesus. O número 12 é muito usado como base para medições cronológicas. Desde os babilônios, o principal sistema temporal é baseado em um ano de 12 meses, e um dia de 12 horas diurna e 12 horas noturnas. É um número que dá a dimensão do encerramento de um ciclo e início de outro. Também, por isso, são os 12 signos dos zodíacos. Há ainda exemplos bíblicos de utilização do número 12, como as 12 tribos de Israel, as 12 pedras preciosas da placa peitoral do sumo sacerdote e os 12 apóstolos de Jesus. Os 12 apóstolos, né, nomeados, né, que estão em Marcos, capítulo 3, versículo do 16 ao 19, são Pedro, Tiago, Alfeu, João, Filipe, Mateus, André, Bartolomeu, Tomé, Simão o Zelote, Judas Tadeu, Zebedeu, né, Tiago, e finalmente Judas Iscariotes. Dos 12 apóstolos, né, escolhidos por Jesus no grupo inicial, alguns não têm seus nomes, né, descritos nos Atos dos Apóstolos, e nem por isso, né, eles deixaram de ter menos importância no novo cristianismo que surgia, né, na divulgação do novo cristianismo nascente. Vamos falar do primeiro, então, Pedro. Pedro, né, a história de Simão está tão estritamente ligada ao do cristianismo primitivo que foi realmente a pedra, né? Pedro quer dizer pedra, sobre a qual se apoiou a nova doutrina nos seus primeiros incertos dias. Sua mediunidade foi notável em todos os aspectos, em especial a sua faculdade de cura. Ao que se sabe, né, foi sacrificado no ano 64 em Roma, na mesma época em que o apóstolo Paulo sofria também o seu martírio. Então, Pedro, como anunciado pelo Cristo, foi a pedra fundamental da sua igreja. Tiago, né, que era filho de Alfeu, foi mantenedor da Casa do Caminho e defendia a importância das boas obras. Tiago desempenhou importante papel na história do cristianismo, graças à sua aparentemente contraditória atuação junto à Igreja de Jerusalém. As discussões de Tiago sobre a aceitação ou não dos gentios na comunidade cristã, se esses deveriam ser circuncidados ou não, movimentaram, de certa maneira, todo o mundo cristão da época. As posições rígidas do Galileu, obedecendo rigorosamente às tradições judaicas, permitiram manter a Casa do Caminho com seu trabalho de assistência social e esclarecimento público dos ensinamentos do Mestre, a salvo das investidas dos rabinos
e dos sacerdotes. O filho de Alfeu dava especial atenção às obras, não se restringindo à fé como faziam os fariseus. João. João escreveu seu evangelho e também outros textos, como o Apocalipse, enquanto exilado em Patmos. Foi o único a desencarnar naturalmente, como previsto pelo Cristo, né? Foi o único deles que não foi martirizado, morreu naturalmente. João era o mais místico e espiritual dos apóstolos. Introvertido, raramente falava e muito menos fazia discursos, dedicando-se assiduamente às curas, ao esclarecimento e ao trabalho. Durante vários anos, percorreu toda a Palestina, tendo sido preso várias vezes, justamente como Simão Pedro. Foi deportado, tendo ido com Pedro a Roma, depois retornou para a Ásia, onde permaneceu até seu desencarne na ilha de Patmos, né? Pelo ano 98 ou 100 depois de Cristo. Ali fundou uma igreja extremamente atuante, que foi a de Éfeso, onde Paulo também esteve várias vezes. Em Patmos, teve extraordinárias evidências que retratou no Apocalipse e escreveu o evangelho que tem o seu nome. Filipe, né? Em termos teológicos, Filipe foi o que mais se aproximou da mensagem do Cristo e pregou aos gentios. Esse apóstolo foi um dos poucos que compreenderam as palavras de Jesus sobre a salvação universal. Doutrina mais tarde defendida por Paulo. Enquanto todos discutiam se os cristãos gentios deveriam ser circuncidados ou não, Filipe pregava em plena Samária, tendo feito grande número de adeptos, né? Após suas viagens, sempre retornava a Jerusalém, onde colaborava nos trabalhos da Casa do Caminho. Foi ali que encontrou pela primeira vez o jovem rabino Saulo, que depois se torna Paulo, quando da sua prisão, juntamente com vários outros apóstolos. Ao que se sabe, esteve mais tarde divulgando a Boa Nova em todas as regiões da Etiópia. Mateus. O principal trabalho de Levi foi o seu Evangelho. O principal trabalho de Levi foi o Evangelho, né? E tratava-se das narrativas mais fiéis que conhecemos, posto que ele fez como uma espécie de reportagem, procurando apanhar todos os dados, sem, no entanto, se preocupar em demasia com o fator cronológico. Parece ter estado na Etiópia, na Pérsia, na Macedônia e Síria, tendo desencarnado por volta do ano 80 depois de Cristo. Agora, nós vamos falar antes de falar de André, vamos falar, né, de Marcos, vamos falar de André. André pregou na Pátria, cidade da Grécia e da Acácia. Bartolomeu pregou na Arábia, Pérsia, Etiópia, Líbia e Lacônia. Esses daí são nomes antigos, né, dos lugares, alguns a gente não consegue fazer o correlato do lugar certo hoje, mas é toda aquela parte ali, né, da Turquia, da Síria, Líbano, de toda aquela parte ali. Tomé foi a Pérsia e a Arábia. Simão percorreu o Egito, a Cilinéia, África, Mauritânia, Líbia e Ilhas Britânicas. Judas Tadeu foi à Líbia, Pérsia, foi para a Armênia, além de ter escrito uma epístola. Zebedeu Tiago pregou na Gália e Samária, né, e foi decapitado por Agripa por volta do ano 41 depois de Cristo. Marcos, nós vamos falar depois como novos apóstolos, né? Ele foi sobrinho de Barnabé e discípulo de Paulo. Escreveu seu evangelho com base nos relatos dos apóstolos. Acompanhou a primeira viagem de Paulo, mas depois seguiu o trabalho somente com seu tio, Barnabé.
Agora nós vamos falar dos novos apóstolos. O primeiro apóstolo foi Estevão. Nós já vimos falar de Estevão na aula anterior, né? Tá? Então, Estevão foi o primeiro mártir, né, cristão. Ele era natural de Corinto. Ele sofreu a perseguição e foi lapidado por um grupo de fanáticos, né, liderados por Saulo. Né? Na época era Saulo de Tarso, que depois veio a ser Paulo de Tarso. Transformou-se depois no outro plano em orientador espiritual, né, do seu algoz. E ela foi seu perseguidor. Então, Estevão, ele foi o primeiro mártir, né? Ele foi lapidado, quer dizer, morreu a pedradas, né? A mando de Paulo, okay? Que na época era Saulo. E depois de sua morte, ele era irmão de Abigail, né? Ele foi um dos mentores de Saulo, né? Ajudando-o, né, nas suas pregações. E esclarecia muito Saulo, né, nas suas dificuldades. O próximo é Paulo. Através de sua imensa capacidade de trabalho, Paulo conseguiu alcançar o objetivo traçado pelo próprio Mestre, de levar o Evangelho até os confins do mundo daquela época. Durante 30 anos, aproximadamente, de sua pregação, percorreu 90 localidades da Ásia, Grécia, Espanha, Palestina e Itália. O rabino Saulo de Tarso foi abordado pelo próprio mestre a fim de que mudasse o curso de suas atividades terrenas, dedicando-se integralmente aos ensinamentos renovadores do Evangelho. Paulo lançou, com sua atividade literária, as bases da teologia cristã, nem sempre bem interpretada nos dias atuais. Paulo nós já vimos, né, em 3 aulas. Lucas. Lucas era um médico, né, um jovem médico, foi discípulo de Paulo, o acompanhou até o seu martírio em Roma. Lucas foi o autor da sugestão de chamar os seguidores do Nazareno de cristãos, né? Então, foi através de Lucas que surgiu o nome cristãos. Redigiu um evangelho a partir de informações dos apóstolos e também da mãe de Jesus, ainda viva na época. Agora, nós vamos falar de Barnabé. Um momentinho só. Um momentinho, gente. Barnabé, né, mesmo sendo um dos 12 apóstolos, inicialmente escolhido por Jesus, ele desempenhou importante tarefa na divulgação do cristianismo, não só pela energia e convicção de que era possuidor, como também pela influência de Paulo, com quem conviveu muitos anos na Antioquia, né, da Síria, e durante a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. Antioquia é na Turquia. Aí tem Tito, Timóteo, Silas e Aristarco. Eles acompanharam Paulo, né? Eles eram todos discípulos de Paulo, né? Em diversas viagens evangelizadoras. Tíquico e Tófimo, Áquila e Priscila, Lloyd, que desempenharam importantes tarefas na expansão do cristianismo dentre os povos gentios. Então são todos lugares que hoje são outros nomes, né? Que a gente praticamente não conhece. Matias. Matias, ele foi o sucessor de Judas Iscariotes, né? Depois que Judas, né, se enforcou, ele foi o sucessor dele, né?
e ele pregou na Capadócia. A Capadócia é na Turquia, né? Uma região da Turquia, ok? E, finalmente, nós temos Marcos, né? Marcos, ou João Marcos, né? Nós já falamos dele lá, que é o sobrinho de Barnabé. Ele escreveu seu evangelho a partir das informações de Simão Pedro. Tiago, Barnabé, Paulo e outros que conviveram com o mestre acompanharam Paulo e também Barnabé durante a primeira viagem missionária, desistindo ao chegar à cidade de Pérgamo. Continuou depois sua pregação somente com seu tio Barnabé, na ilha de Patmos e Chipre, e outros locais, né? Então, em Patmos, Chipre e outros locais. Sabe-se também que ele esteve no Egito, tendo fundado um importante núcleo cristão em Alexandria. Né? Marcos, como a gente já havia dito lá, sobrinho de Barnabé e discípulo de Paulo, escreveu seu evangelho com base nos relatos dos apóstolos. Acompanhou a primeira viagem de Paulo, mas depois seguiu o trabalho somente com seu tio Barnabé. Ok? Então, agora, gente, nós temos, né, uma conclusão de tudo isso que nós falamos e escrevemos. Ok? Essa aula é mais como se fosse uma parte narrativa, né, do que está escrito na Bíblia. É uma aula de pesquisa, né? Quem quiser conhecer mais, vai, né, ler os 4 evangelistas, ler Paulo de Tarso, ler todas essas obras, que vai se saber mais sobre, né, todos esses apóstolos, né, que é o início do cristianismo primitivo. Começa-se pelos 12, depois, né, vão ter os seguidores de Paulo, e assim, né, foi a evolução do cristianismo. Opa! Voltando, né, seria a conclusão. Então, o que a gente pode concluir? Os evangelhos foram escritos por homens. Alguns conviveram com Jesus e depois ouviram falar, então são relatos, né? Mas homens que estavam vivendo no seu íntimo todo o fervor de uma vida renovada, de uma vida de estudos e dedicação à causa cristã. Portanto, eram pessoas que podiam falar com muita experiência pessoal daquilo que Jesus fez. Para aqueles que seguem o caminho do Mestre, é mais fácil entender o sentido de suas palavras. Pois Jesus falava não de si, mas das coisas de Deus. E as coisas de Deus são atemporais e não possuem dono. É por isso que eles podiam entender e passar seu testemunho prático das mensagens e obras de Jesus. No Novo Testamento, encontramos os 4 evangelhos que foram escolhidos para formar o Novo Testamento, por seres os mais representativos, né, para as comunidades cristãs espalhadas no Império Romano. Desde o início, sempre se preferiu falar em evangelho no singular, mesmo quando ele queria expressar os livros, né? 4 evangelhos. Era assim designado porque eles traziam o mesmo alegre anúncio, proclamado por Jesus Cristo, o Filho de Deus, e que era divulgado oralmente nas comunidades nascentes. Mais adiante é que foi usado o nome de cada evangelista para indicar os 4 livros. Evangelho segundo Mateus, o Evangelho segundo, né, Marcos, o Evangelho segundo Lucas e o Evangelho segundo João. A mensagem indivisa, né, mas chamavam atenção para a forma particular de cada autor. Os coloridos que cada um deu ao texto, salientou-se muito, né, o conteúdo valorizado por todos os evangelistas. A forma de apresentação, o uso da linguagem, da língua, né? Então, a partir desse momento, começou-se a falar em evangelho no plural. Os evangelhos são 4, Mateus, Marcos, Lucas e João. A particularidade dos evangelhos é que falam
expressamente de Jesus, de seus ensinamentos e atividades. Por outro lado, a intenção deles não é escrever uma biografia, no sentido moderno da palavra. Cada um tem, com destinatários, né, específicos, a meta de enfatizar certos aspectos da vida do Cristo, transmitindo sua mensagem, o que os evangelistas destacaram da vida de Jesus. Do modo sucinto, podemos destacar: Mateus enfatiza as profecias, pois querem transmitir aos judeus que Jesus é o Messias prometido. Já Marcos, provavelmente o mais antigo, coloca ênfase nas ações de Jesus e seu público. Pode ter sido os romanos. Lucas, né, escreveu para os não-judeus. Os gentios sublinha a misericórdia divina, demonstrada através da salvação trazida por Cristo, especialmente para os excluídos. João é muito mais teológico, tendo sido escrito para os convertidos. Ele escreveu para, né, as pessoas que já se convertiam ao cristianismo. Foi o último evangelho escrito por volta do ano 100 depois de Cristo. E não repete muitas coisas já conhecidas pelos cristãos, né, graças aos outros evangelhos. Em relação aos autores, Mateus e João conviveram com o Cristo, pois eram apóstolos. Marcos era um discípulo de Paulo. Lucas era companheiro de Paulo e escreveu também os Atos dos Apóstolos. Quanto às diferenças entre eles, podemos ainda salientar a época em que foram escritos. Marcos foi o primeiro, em 64 depois de Cristo. Mateus, em 75 ou 80 depois de Cristo. Lucas, 80 depois de Cristo. E João, 95 depois de Cristo. O momento político da época de cada um torna o texto diferente entre um e o outro. Outro aspecto importante que caracteriza as diferenças entre eles são o tipo de comunidade e local no Império Romano. O Evangelho de Marcos foi escrito em Roma, para os gentios, em particular os pagãos do mundo romano. Já Mateus, né, escreveu em Jerusalém, para os cristãos vindos do judaísmo. O Evangelho de Lucas foi escrito em Antioquia, para os cristãos de cultura helênica, né, das comunidades paulinas. O Evangelho de João foi escrito em Éfeso, para os cristãos vindos do mundo grego-romano. Em conclusão, a partir da apresentação dos evangelhos, Jesus não é somente um anúncio, mas ele é o primeiro que divulga e apresenta o evangelho. Jesus se auto-apresenta como o evangelho de Deus. Em outras palavras, a boa nova que Deus apresenta ao mundo através dele, seu Filho. A lei e os profetas do Antigo Testamento chegaram até o anúncio de João Batista. Depois de João, né, é Jesus e o Novo Testamento. A partir do batismo de Jesus por João, é anunciado a boa nova do reino dos céus. E todos se esforçaram, né, a ele pertencer mesmo com violência. Isso está escrito em Lucas, capítulo 16, versículo 16. Tarefa, né? Eu ia falar para vocês para a próxima aula, né? Mas aí não vou dar essa tarefa não, que nós vamos falar depois, né, na outra aula. Esse livro, né, essa aula, né, eu baseei muito na Iniciação Espírita, que vai da página 84 a 86, que é o livro amarelo, no livro Redentor, o capítulo 31, né, no Humberto de Campos, né, também esse autor, né, A Vida e Atos dos Apóstolos, o Caibar Schutel, e Paulo e Estevão, de Emanuel Chico, né, que foi psicografado pelo Chico. Gente, a aula de hoje era isso, né? É uma aula cansativa, mas a única forma que tinha era de falar, né? Eu pesquisei um pouco, escrevi, resumi e me propus a falar para vocês. Mas não está toda, né, a vida dos quatro, né, de todos os evangelistas, de todos os apóstolos, profundamente. Quem gosta de ler, se aprofunda, procura na Bíblia, né, que vai ter muito mais conhecimentos lá.
Sumiu? Oi. Vamos lá? Ó. Vibrações finais. Nosso Divino Mestre, pedimos licença para que, a partir de agora, possamos dividir o que de mais precioso nos desse, nossas vibrações de fé e de amor. Vibremos pela paz do mundo e pela união das crenças e religiões em torno do Mestre, pelos menos favorecidos que padecem pela pobreza e pelos vícios, pelos nossos idosos abandonados nos asilos, pelos nossos jovens para que caminhem sempre na luz, pelas nossas crianças, pelas mães que as impediram de nascer, pelos desencarnados que ainda sofrem no umbral e principalmente pelos suicidas, pelos nossos lares como santuários cristãos, por nossos familiares e amigos, pelos que se julgam nossos inimigos encarnados e desencarnados, pelos doentes e necessitados nos hospitais e principalmente nos psiquiátricos e os que estão em tratamento contra as drogas, pelos presidiários para que possam se reerguer, pelos que sofrem em depressão com os pensamentos voltados à prática. Rogamos que sejam envolvidos por boas vibrações para superar este momento difícil. Por todos aqueles cujos nomes se encontram no caderno de assistência espiritual. Pensar o nome de quem desejamos as vibrações. E, finalmente, vibremos por nós mesmos, para que, como servidores e aprendizes de Cristo, estejamos sempre ligados a vós, através de nossa fé. Encerramento dos trabalhos espirituais. Sentindo-nos fortalecidos e amparados diante dessa paz, vamos agradecer a toda a equipe de limpeza e proteção que nos preparou esse ambiente. Agradecemos aos nossos anjos guardiões e protetores espirituais que colaboraram para que estivéssemos hoje aqui. Agradecemos ao palestrante de hoje, agradecemos ao nosso mentor, pedindo que Deus o proteja e fortaleça. Agradecemos ao mentor dessa casa e a de todos os seres supremos e superiores que nos assistiram hoje, para que possamos servir a Jesus e praticar o que aprendemos hoje em nosso dia a dia. Deus, obrigado por estarmos aqui e que mesmo diante das piores dificuldades, nós tenhamos forças e persistência para jamais nos afastarmos de Ti e de Teus ensinamentos, pois nós o amamos acima de tudo. Que assim seja. Pai nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feito a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja, graças a Deus. Bom, a gente continua com as vibrações, né? Sempre às 22 horas. Sempre importante a gente participar, né? Convido todo dia, quem possa, vá. É muito bom para nós, para todos, né? Nesse momento difícil. Não temos tema novo hoje, né? Teremos na próxima aula. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente.
Quando em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração, quanta luz descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz. Quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz quando em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz. Boa semana a todos.